paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é a missionária Nádia. Mais um dia na presença de Deus, mais um dia abençoado, né? Um dia lindo. Glória a Deus, aleluia. Já agradeceu a Deus pela vida, pelo fôlego de vida, né? Nós temos que agradecer todos os dias por acordarmos, né? Então agradeço, irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade na tua presença, Pai. Que todos que estão aí do outro lado desse vídeo, Pai, venham ser abençoados, venham ser tocados pelo teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha responder a muitas perguntas, há muitas coisas que essa pessoa aí do outro lado precisa de resposta, Pai. Eu não conheço nenhum deles, a maioria deles eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um, Pai. E o Senhor responde a nossa oração, que o Senhor venha ser que eu venha ser boca de Deus nessa manhã, que o Senhor venha me usar grandiosamente para responder aos questionamentos, tudo aquilo que o teu povo necessita, Pai, e que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Hoje eu tava aqui tomando meu chimarrãozinho, né? Tá um pouquinho frio aqui em São Paulo, mas tá tudo ok. Vamos para a palavra, lá em 1 Pedro 3. Isso, busque aí, irmãos. 1 Pedro 3. Amém, glória a Deus. A garganta tá um pouco seca hoje. Aleluia. 1 Pedro 3 diz assim, do 8 em diante. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmos foste chamado, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua, glória a Deus, do mal. Refreia a língua do mal. A palavra é bem clara, né? Nós devemos refrear a língua do mal. E evite que os seus lábios falem mal, falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Pedro, né, que escreveu, né, Pedro aqui percebeu que para nós alcançarmos uma intimidade com outra pessoa, outro irmão em Cristo, nós dois, ambas as partes, devemos cultivar o padrão de Cristo. Por isso ele escreveu isso aqui para a igreja. Nós devemos cultivar o padrão de Cristo para ter intimidade uns com os outros, né? Ele diz que nós devemos ser fraternal, amigos, misericordiosos. E será que a gente está vendo isso, irmãos, hoje dentro da igreja de Deus? O Senhor nessa manhã está fazendo uma pergunta para nós, né? Será que nós estamos sendo compadecidos com o próximo? Será que a gente está sendo amigos, tendo aquela amizade, aquele amor fraternal que Cristo pede para a igreja? Sendo misericordiosos, humildes, né? Porque tá difícil hoje, né? A gente percebe, né? Não nós, né?
Tô brincando, né, irmãos? Mas tá difícil a gente ver pessoas misericordiosas no dia de hoje, humildes, né? Hoje a gente vê, né, pessoas que estão no nosso meio, né? Pagando mal por mal, né? Se fala mal daquela pessoa, ela já retruca, já fala um monte de coisa, sabe? Coloca defeito, essas coisas. Então Pedro aqui ele observou, né, que dentro da igreja de Deus a gente precisaria ter esse amor fraternal, ser misericordiosos, porque no 9 ele diz assim, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, né, irmãos? Hoje, nos dias de hoje, a gente está vendo que o amor se esfriou, até no meio da igreja de Deus. Isso aí está na Bíblia, que chegaria um tempo que o amor esfriaria, a gente está vendo no nosso dia a dia, né? Irmão querendo competir com irmão querendo se achar mais que o outro, irmão falando mal do irmão, ovelha falando mal de pastor. A gente vê, a gente ouve, né? Eu mesmo que prego em vários lugares, eu vejo tanta coisa que às vezes eu fico triste, sabe? Esses dias eu tava comentando com uma missionária amiga minha, se eu que sou humana falha também, porque eu não sou perfeita, eu não quero pregar aqui perfeição, não, porque eu não sou perfeita, porque a palavra diz, né, que a gente só vai ser perfeito mesmo lá no céu, né, mas a gente tem que buscar isso que Paulo tá ensinando aqui, que Deus nos ensina, né. E eu vejo, né, eu que saio muito e tenho contato com muitas pessoas, eu vejo uma competição desigual, né, pessoas brigando por aparecer mais, por ser mais, por ter mais seguidores que o tal pastor, brigam por pequenas coisas, né? Pequeninhas coisas assim, mínimas coisas. E aqui Pedro, ele percebeu que no meio do povo da igreja, para ter intimidade, a gente tem que cultivar o padrão de Cristo. E esse padrão está sendo bem claro aqui. Nós temos amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Se a irmã falou mal de mim, eu vou lá e falo mal da irmã. Aí se eu ouvir que alguém falou mal daquela irmã, daquela obreira, daquela amiga, eu vou pegar e vou passar adiante. Não, irmãos, nós como igreja, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que ter o padrão de Cristo. Se chega uma fofoca até a mim, eu tenho que acabar com essa fofoca. Eu tenho que fechar meus lábios, eu não posso passar adiante. Quando vem alguém falar, se alguém que me conhece, se alguém chega até mim e fala mal do pastorado, pastor B, da igreja tal, do irmão tal, eu já na hora eu corto. Às vezes eu sou mal interpretada, às vezes as pessoas me condenam, quer ser mais santa, quer isso, quer aquilo. Não é, irmãos. Ao menos eu tento ter esse padrão de Cristo. Nós temos que crucificar nossa carne. Eu erro também, às vezes eu erro. Às vezes eu escuto alguma coisa, né? E aí às vezes a gente erra em ouvir, só em dar ouvidos, né? Mas eu não deixo crescer. Falar mal do ungido, falar mal de um pastor, falar mal da irmã, trazer fofoca para dentro da minha casa. Eu tô sempre conversando sobre isso com meu marido, né? Ele é testemunha disso e as pessoas que me conhecem eu não gosto. Por quê? Porque eu quero ter um pouquinho daquilo que Cristo nos ensinou. Não que eu sou perfeita, mas eu tô buscando isso. Porque aqui é bem claro, a gente não deve pagar o mal por mal. Se alguém falou mal de mim, eu vou lá e vou falar mal dessa pessoa. Se chegou uma fofoca até a mim, eu vou lá e vou espalhar para o próximo irmão. Não vamos orar, irmãos, uns pelos outros. Se você viu algo de errado no seu pastor, se você viu algo de errado com a sua irmãzinha,
tem o padrão de Cristo, vai orar por essa pessoa, vai buscar em Deus. Se você tiver que dar uma palavra, dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. É isso que Pedro está ensinando aqui, que Jesus quer que nós aprendemos como igreja, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo que o amor já está frio. O meu filho esses dias me ligou e disse: mãe, as pessoas não têm mais respeito pelos outros. Eles não respeitam qual mais quer ser melhor que o outro. Se tiver que puxar o tapete da gente, puxa, eles não têm mais misericórdia. O meu filho, que tem 20 e poucos anos, já tá vendo isso. Aí eu preguei para ele, expliquei para ele, ele conhece a palavra, ele sabe, mas eles não querem muitas vezes perceber que as escrituras estão acontecendo, estão se cumprindo. Então nós, como igreja, a gente tem que dar exemplo, irmãos. Seja no teu ambiente de trabalho, se alguém chegou até você, falou mal do seu patrão, corte, não seguir em frente passando. Às vezes tem pessoas que passam coisas que é o telefone sem fio, como eu digo, né? Acontece uma coisa aqui, passa já para o outro de um jeito, aquele ouve de outra maneira, interpreta de outra maneira, já vai passar para outro, e assim se torna uma bola de neve. Tem horas que tem um problema grande lá no final, e às vezes você está no meio de uma confusão que você não queria, mas você buscou no momento que você passou adiante. Então que nós venhamos ter esse padrão de Cristo. Aí no 10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Então nós temos que refrear nossa língua do mal, evitar que nossos lábios falam dolosamente. É difícil, irmãos. Às vezes a nossa língua, né, a nossa boca é mais rápida do que o nosso pensamento, né? Eu tenho um problema, né? Eu tô aprendendo, glória a Deus, aleluia, né? Em certos assuntos fechar minha boquinha, né? Melhor fechar a boca do que falar alguma coisa, né? Então aqui está nos ensinando: aparta-te do mal, pratica o que é bom, busque a paz, empenha-se por alcançá-la. Então nós temos que nos empenhar, não que a gente não vai errar. Aqui a palavra é bem clara, nós devemos nos apartar do mal. Se você vê um grupinho aí na tua igreja, no teu trabalho, na tua escola, fuja desses grupinhos, aparta-te do mal. A palavra é bem clara: pratique o que é bom, busque a paz, que nós não sejamos rixosos. Se alguém vem falar mal de você, você já vai lá querer brigar, tirar satisfação. Às vezes nem é bem aquilo que a pessoa ouviu, já trouxe de uma maneira para você. Então a palavra é bem clara, nós devemos buscar a paz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Olha, os olhos de Deus repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então os olhos de Deus estão sobre o justo, e os ouvidos deles estão atentos à nossa súplica. Se eu for justo, se eu pregar a paz, se eu não for rixoso, se eu não for falador, se eu não for mentiroso, se eu não falar mal do meu irmão, os olhos de Deus estarão ouvindo as minhas súplicas. Por que que muitas vezes a nossa oração não é ouvida? Porque a gente não fecha a nossa boca, a gente fala demais. Por que que muitas vezes a nossa oração não é respondida? Porque eu sou daquela que escuto aqui, eu vou largar logo ali para outra irmã. Se alguém vem com alguma falácia para mim, eu vou lá e espalho. Então o Senhor diz que os ouvidos deles estão atentos às súplicas de quem é justo, quem não pratica essas coisas. Que nós venhamos ouvir essa palavra nessa manhã e que nós venhamos aprender com o nosso Deus. Se nós somos de Cristo, nós temos que ter o padrão de Cristo. Se a gente não tem ainda, vamos buscar esse padrão. As escrituras é bem clara e ele termina assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal, que falam mal do irmão, que criticam o pastor,
que critica a maneira da pessoa pregar. Quando é uma crítica construtiva que vai ajudar, que vai melhorar aquela pessoa, a gente deve falar, mas com sabedoria, com mansidão, não é criticando, falando mal, julgando, espalhando coisas que às vezes nem é verdade, irmãos. Então nós, como igreja de Cristo, a palavra é bem clara aqui, ó. O Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos para suas súplicas. Então que nós sejamos esse povo de Deus e tenhamos o padrão de Cristo para o Senhor, na hora que nós dobrarmos o nosso joelho, pedir alguma coisa para Deus, Ele vem ouvir, que os ouvidos deles estejam abertos para nós. Se a gente é justo, se a gente não tem contenda, se a gente não fica falando mal do irmão, se a gente não vive levando coisinha daqui para lá, aqui a palavra que está falando, não é a pastora que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo, os ouvidos do Senhor. Ele ouve a nossa súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Imagina você ir orar e Deus virar o rosto. Imagina, irmãos, essa palavra falou muito comigo. Imagina a gente dobrar os nossos joelhos e a gente achar que o Senhor está ali, o Senhor está com o rosto virado, nem está escutando, está com os ouvidos fechados, não está ouvindo a nossa súplica. Por isso que muitos irmãos estão há 10 anos, 15 anos, 5 anos dentro da casa de Deus, está lá, não recebe a sua bênção. Vai ver que esteja pecando com a sua língua, com os seus olhos. Não sei, Deus está falando nessa manhã. Então que nós venhamos nos examinar e ver se nós temos esse padrão de Cristo, de retribuir com bênção, mesmo que a gente receba um tratamento ruim, alguma mágoa, mesmo que alguém te provoque mágoa, ou seja injusto com você, nós devemos retribuir com bênção. Essa palavra é bem clara. Nós devemos retribuir com bênção, mesmo que a pessoa venha e nos magoe, e vire a cara para nós, e nos trate mal, e fale mal de nós. Nós não devemos levar mal por mal aqui, ó. Aqui diz aqui, ó, no 9, não podemos pagar mal por mal ou injúria por injúria. Então a palavra é clara, nós devemos retribuir com bênção, por mais, mas pastora, a senhora não sabe, aquela irmã fica falando mal de mim, a senhora não sabe, que no meu trabalho fico todo mundo me perseguindo, não sei, eu só sei que a palavra está nos ensinando nessa manhã que nós devemos ter o padrão de Cristo, glória a Deus, e nós devemos retribuir bênção, mesmo que venham nos magoar, mesmo que venham falar mal de nós. Irmãos, nós estamos num tempo que a gente tem que pensar, será que eu tenho o padrão de Cristo? Será que na hora que eu dobro o meu joelho, o Senhor está com os ouvidos abertos, atento para responder a minhas súplicas? Eu vejo pessoas, às vezes, que tá 10 anos dentro da igreja. Esses dias eu atendi uma pessoa que disse assim, mas eu tô há tantos anos aqui pedindo a minha bênção, algo tão simples. A irmãzinha chegou ontem, já recebeu muito mais. Olha a visão da pessoa, mas aí você conversando com essa pessoa, você vai trabalhando, porque Deus nos dá sabedoria, né, para tratar. A pessoa vai falando como é que é a vida dela e você começa a perceber o porquê de tudo isso. A pessoa trata mal por mal, a pessoa fala mal do irmão, fala mal do pastor, é rixosa, qualquer coisinha vai para cima, quer brigar, quer discutir. Mas eu tenho razão, eu tô certa. A palavra não ensina isso. Nós devemos ter o padrão de Cristo. Então que nessa manhã o Senhor, o Espírito Santo de Deus venha falar com vocês, assim como Ele falou comigo nessa manhã, venha falar com todos vocês. Que se nós somos essa pessoa que temos o padrão de Cristo, que nós venhamos buscar se nós não somos, que a gente venha
venha cada dia meditar nessa palavra que fica em 1 Pedro 3, do 8 ao 12, irmãos, que a gente venha trazer para nossa vida isso, porque deve ser tão triste. Imagina, eu fiquei pensando, os olhos de Deus repousar sobre a gente, ele dizer, olha, lá vem a minha filha vai dobrar os joelhos, eu vou ficar com meus ouvidos atentos para responder a oração dela. Olha, glória a Deus, aleluia. Eu fiquei maravilhada com isso. Mas se eu não tenho esse padrão que Cristo nos ensina, já pensou tu ir lá dobrar o teu joelho, tu clamar, tu chorar pelo teu parente, pelo teu filho, e o Senhor virar o rosto para você? É horrível, irmãos. Então, que nessa manhã a gente venha aprender aqui com essa palavra que o Senhor preparou nessa manhã. Será que eu estou tendo esse padrão de Cristo? E se eu recebi uma palavra, uma injúria, alguém falou mal de mim, que eu venha orar ao Senhor, que o Senhor venha tirar essa mágoa do meu coração, que eu venha perdoar? Não virar a cara para o irmão, não pagar mal com mal. Então, que nós venhamos nessa manhã ter o padrão de Cristo. É isso que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, amém? Depois você medite aí na sua casa, que eu creio que o Espírito Santo vai falar grandiosamente com você, porque o Senhor é maravilhoso, glorioso, Ele é um Pai amoroso, né? Imagina, você dobrou o seu joelho, né? E o Senhor tá lá esperando para responder, com os ouvidos bem atentos, responder. Lá vem meu servo, minha serva. Eu vou ficar bem atento para ver o que Ele quer para me responder a súplica dele. Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos ter esse padrão de Cristo, que nós venhamos ser misericordioso, amoroso, benignos, né? Que nós não venhamos ter esse outro padrão, né? Porque esse outro padrão é as pessoas que já estão perdidas lá no mundo, não conhecem a Deus, né? Quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheia de defeito, mas aos poucos a gente quer se parecer mais com Cristo, né? Assim tem que ser, né? Aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor venha estar com os ouvidos atentos para o teu povo, que nós venhamos nos consertar diante do Senhor. Se a gente tem alguma coisa que te desagrada, Pai, que o Senhor venha tratar, que nós venhamos nos limpar, que nós venhamos fechar os nossos lábios, Senhor. Pai amado, que nós venhamos ter o teu padrão, aquilo que o Senhor espera de todos nós como teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um que está assistindo esse vídeo e que essa pessoa venha meditar nessa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que você venha meditar nessa palavra e que nós venhamos passar adiante, né? Isso que o Senhor tem nos ensinado. Como Deus é maravilhoso, né? Ele é um Pai tão maravilhoso que Ele ensina o seu povo. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.